Certo, então comecei a gravar, eu vou repetir as informações que eu já repassei, para a gente poder deixar tudo gravadinho, né? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo de ciências do primeiro bimestre, tá? Algumas coisas a professora vai dar, assim, só uma passadinha, e aquilo que é muito importante, a gente vai reforçar um pouco mais, tá? É importante fazer essa revisão, gente, para a gente ver mesmo o que a gente aprendeu, o que foi só passado e agora, de repente, a gente esqueceu e precisa ser lembrado, tá? Todo o conteúdo estudado é, sim, muito importante, mas existem aqueles conteúdos que são imprescindíveis, né? E aí a professora vai dar uma reforçada nesses conteúdos, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as atividades que a professora fez. Como é que vai funcionar? A professora vai projetar aqui o material, né, para a gente dar uma revisada. Quem tiver o material em mãos pode acompanhar também. E aí depois a professora vai fazer algumas atividades com vocês, tá? Só que Para que a gente vai usar essa apostila de novo? Para fazer a revisão, é o que eu estou dizendo, o que eu estou explicando. Nós vamos revisar os conteúdos, tá? Até o último dia de aula, nós vamos fazer revisões, certo? O nosso... Tia, as aulas acabam quando? Na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, tá? Como as nossas aulas funcionaram, né, dessa forma remota, então a gente vai precisar, sim, reavaliar algumas coisas, né, revisar esses conteúdos, e vocês vão ver como vai ser importante revisar esses conteúdos para ver o que a gente realmente aprendeu, tá? Então, vai ter amigo secreto. Não, Vitor, não tem como fazer amigo secreto, tá? A gente vai fazer, sim, no último dia, uma espécie de amigo secreto, sim, porém, sem presente, né? Sem comidinha, sem reunião presencial, tá? A gente vai fazer algumas brincadeirinhas, a professora tá planejando algo diferente para o último dia, tá bom? Quem sabe a gente põe uma musiquinha, né? A gente interage assim de forma remota mesmo. Ô tia, Oi, Gabriel. caiu a internet. Pode explicar o que tu tinha explicado antes. Ainda não expliquei nada, Gabriel. A gente vai usar a apostila do primeiro bimestre de ciências e vamos fazer uma revisão hoje, tá? Foi o que eu falei até agora. Você tá com problema com a internet, Gabriel? Não, porque, ela caiu na hora, ela caiu e deu. Tu ficou travada e ela caiu e não funcionou mais. Tá, Ô, tia, mas... parece Então, que a gente não faz essa apostila há muito tempo. mas faz bastante tempo mesmo. Foi no início do ano, né? Março. Certo. Alguém tem algo para falar? Que alguém me chamou? Tia. Pode falar, Liz. A gente vai corrigir as atividades de português. Vamos também. Vocês tiveram alguma dificuldade nas atividades de português? Não, era só para perguntar se a gente ia corrigir. Ah, tá. Então tá. Vamos fazer isso primeiro. Oi? Não consegui fazer a atividade porque eu não consigo entrar ali, né? Só que quando ele me chegou, já era quase 11 horas da noite, eu não consegui fazer, tá, tia? Tá. Então vamos ver. Oi, tia. Alguém mais não fez as atividades de língua portuguesa? Não. Eu, tia. Eu preciso que vocês sejam sinceros, porque não adianta a professora corrigir agora se mais gente não fez. Então, o Vitor não fez, o Miguel Fornaza não fez. Eu fiz. Alguém mais não fez?
Que bom, gente, que bom que vocês fizeram, fico feliz, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais um dia para que o Miguel e o Vitor façam essas atividades, tá? E aí, amanhã, nós corrigimos no primeiro momento da aula, tá? Ô tia, eu acho que tu não me viu, mas eu levantei a mão também, não fiz. Ah, tá, não tinha te visto. Então, ó, mais um motivo para a gente não corrigir hoje, tá? Então, O Liz... Brian também, ele levantou a mão. Não, agora eu já estou ficando decepcionada, né? Já foram 4 que não fizeram. Pessoal, a professora... Tia, eu fiz aqui, eu não tenho a apostila do primeiro bimestre. Ah, tá, entendi. Mas a professora vai projetar aqui na tela, tá? Gente, até uma coisa importante para se falar, porque o que acontece? No final do ano, alguns alunos podem ficar de recuperação anual. O que é a recuperação anual? É uma recuperação de todos os conteúdos estudados, tá? Desde o primeiro bimestre. Se aquele aluno que ficou de recuperação anual não tiver o material, como é que vai estudar? Né? É complicado. Então, conversem aí com as mães de vocês para ter um lugarzinho na casa de vocês para guardar esses materiais. Eu não estou falando de agora, né? Agora, quem já se desfez do material, já foi, não tem mais jeito, né? Pessoal, eu estou falando ainda. Vocês têm no Positivo On esse material virtual, né? Tem ali no Positivo On. Só que a gente sabe, né, que pegar a apostila e estudar é muito melhor. Vocês podem fazer anotações, vocês podem rabiscar, ver as atividades que vocês fizeram e corrigiram, né? Então, para os próximos anos, vocês estão no 5º, ainda tem muita coisa pela frente, né? Então, para os próximos anos, procurem deixar um lugarzinho reservado para essas 4 apostilinhas, tá? Para vocês terem como estudar, se caso precisarem no final do ano. Eu espero, sinceramente, que não precisem, mas se precisarem, ajuda muito ter o material em mãos, tá? Mas então tá. Meninas que perguntaram ali, a Liz, né? Liz, então a gente não corrige hoje, porque alguns alunos não fizeram, tá? E aí, amanhã, no primeiro momento da aula, a gente já começa com a correção de língua portuguesa. Fechou? Tá. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês da apostila do primeiro bimestre de ciências, conforme o combinado. Pronto. Estamos em quantos participantes? Agora eu não consigo olhar, vocês podem olhar para mim? 26. 26. Nossa, que pouco. 25 sem a tia, porque a tia conta. Pois é. Então, vamos lá. Gente, como eu falei, é uma revisão, né? Então, a professora não vai ler tudo na íntegra, a gente vai dando uma conversadinha e vendo o que a gente precisa reforçar, tá? Então, olha só. No primeiro bimestre, nós falamos sobre a alimentação e a digestão, tá? A gente sabe que a alimentação é muito importante. Por quê? Eu preciso de energia para fazer as minhas atividades, né? Não basta só dormir para descansar. Eu preciso recuperar as minhas forças, recuperar a minha energia. E de que forma eu consigo energia para realizar as minhas atividades diárias, né? Me alimentando, tá? A gente só consegue ter energia se a gente se alimentar e se alimentar bem, né? Nós vimos que os alimentos, eles podem, enfim, eles são muito variados, né? Nós temos os alimentos que são naturais, nós temos os alimentos que são processados, e nós vimos a
grande diferença que tem entre um e outro, e que é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada, né, com todos os nutrientes necessários. Pode ser como tu disse, quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é. Isso mesmo, quanto mais colorido o prato, melhor. Mas não vale colocar um prato de M&M, né? M&M é colorido, mas não é o que a gente está falando, né, gente? E nem um hambúrguer que tem muitas cores. Só que ele não é saudável. Nem pizza, que também tem muitas cores. O hambúrguer, depende do modo como ele é feito, ele é saudável sim, tá? O que a minha Mas mãe o faz que pode comer à vontade, é saudável. Então, o que não é saudável? Encher de maionese, encher de ketchup, né? Banha. Mas nós podemos sim comer hambúrguer sem problema. Só que a gente viu lá na pirâmide alimentar que existem alimentos que podem e devem ser consumidos, porém, a gente precisa consumir com cautela, porque o excesso desses alimentos aí prejudica a nossa saúde, tá? A gente vai ver quais são eles. Oi, Gabriel. Eu tô com uma dúvida ainda. É assim, quanto mais colorido é o prato, mais saudável ele é, como tu disse, mais ou menos, né? Mas o feijão, ele não tem muita cor e ele faz muito bem para a saúde. Por que o feijão não tem muita cor? Não vai dizer que algo preto tem cor? Porque algo cor foi. Preto é uma cor, Gabriel. Mas só, é como tu pegar só o pão, só vai ter a cor do pão. Então ele é muito colorido e mais saudável que a alface. Não, peraí. O prato colorido, Gabriel, ele tem várias cores, né? Não tem só o preto, mas o preto pode ter sim, tá? Então, o que a gente quer dizer com o prato colorido? É uma variedade de alimentos, mas aí você tem que pensar da mesma forma como eu falei do M&M. O M&M é colorido, é um alimento, mas é saudável? Não é saudável. Eu posso comer? Posso, mas eu tenho que comer com cautela, né? Porque tem muito açúcar, muitos aditivos químicos. Então, eu tenho que pensar por esse lado. Não é só a cor que importa, mas o nutriente que tem naquele alimento, tá? A gente vai falar sobre o feijão aqui, certo? Não pensem somente nas cores, e sim nos nutrientes que aquele alimento tem. Gabriel, você está com bastante energia hoje, mas você pode sentar e parar, por favor? Olha só, então, gente. Para dormir, para pensar, para falar, para pular, para correr, para fazer qualquer coisa, a gente precisa de energia, certo? E tudo que a gente faz, a gente gasta energia. Então, eu preciso repor essa energia de algum jeito. E essa energia, ela vem dos alimentos que nós consumimos, tá? Só que existem os alimentos que a gente chama de energéticos, que são alimentos que fornecem muita energia para o nosso corpo, tá? Existem alimentos que nós chamamos de construtores. Esses alimentos, eles ajudam a construir o nosso organismo, principalmente os músculos, tá? E existem os alimentos reguladores, que regulam as funções do nosso organismo. Então, eu preciso ter alimentos que tenham essas três características. Eles devem ser energéticos, para me dar energia, construtores, para ajudar na construção do meu corpo, e reguladores, para regular todas as funções, tá? E aí a gente vai ver cada um deles. Cada alimento consumido, pessoal, eles têm nutrientes, e é isso que é importante, é isso que eu devo analisar na hora de me alimentar, tá? Todos eles são importantes, mas alguns eu devo ter cuidado na hora de consumir. Então, vamos ver quais são, tá? Olha só. Os carboidratos, os tão falados carboidratos, né?
que todo mundo diz que faz mal, que a gente não deve comer tanto carboidrato, existem várias dietas, né? Existem nutricionistas que falam uma coisa, nutricionistas que falam outra, mas enfim, o que a gente tem que ter em mente? Carboidratos são nutrientes que nos dão energia, tá? Então, mesmo a pessoa que precisa fazer uma dieta para emagrecer, né? Ou por motivos enfim, de estética, de beleza, ou então por saúde, enfim, precisa emagrecer, mesmo essas pessoas precisam dos carboidratos, tá? Eles podem ser encontrados em vários alimentos. Aqui a gente tem exemplo do pão, do arroz, da batata, da mandioca, né? E aí, se a gente for assim bem a fundo, né, pesquisar mais sobre os carboidratos, a gente vai ver que tem uns carboidratos, alguns tipos de carboidratos que, se a gente come em excesso, faz muito mal. Existe o carboidrato bom, enfim, tem uma gama de informações, né, sobre esses alimentos. Mas o fato é que eu não posso deixar de comer carboidrato porque ele me dá energia, tá? Então, carboidrato é um tipo de alimento energético, certo? Pão, bolacha, macarrão, batata, milho, esses alimentos são ricos em carboidratos, mas uma pequena quantidade desses alimentos já me fornece energia. Então, o que eu não posso fazer? Comer hambúrguer todo dia, né? O hambúrguer tem pão, tem muito carboidrato. Então, eu não posso comer hambúrguer todo dia, porque o excesso desses alimentos acaba me prejudicando, mas eu preciso sim me alimentar com esses nutrientes, tá? Os lipídios, outro tipo de alimento que nos traz energia. Esses alimentos, eles também são importantes para o funcionamento do nosso organismo e nos trazem, né, nos dão muita energia, mas os lipídios devem ser consumidos com cautela, tá? Ó, o que são os lipídios? Óleo, manteiga, né, a margarina, algumas sementes como nozes, amendoim, abacate, são alimentos ricos em lipídios, tá? Que são, então, alimentos aí que nos fornecem energia, mas devem ser consumidos com cautela, tá? O excesso desses alimentos, ele pode prejudicar o nosso organismo. Salmão ali. Moderação, né, tia? Não entendi, Amanda. Com moderação, né? Isso, com moderação, é isso aí, tá? Na verdade, tudo que a gente pode consumir de tudo, né? Falando de alimentação, a gente pode consumir de tudo, mas tem que moderar, né? A gente precisa ter aí moderação na hora de consumir certos alimentos. Posso abusar das frutas, posso abusar das verduras, né? Da saladinha, mas as outras coisas eu preciso moderar, tá? Então, ó, esses dois nutrientes aqui são os nutrientes que a gente chama de energéticos, tá? Que nos fornecem energia. Aí vem a proteína. A proteína, ela é importante para a construção do organismo, né? No funcionamento e na construção do organismo. Principalmente, gente, para atletas, né? Para pessoas que querem fazer exercícios, as proteínas ajudam na construção dos músculos. Então, principalmente para quem faz, né, exercícios, é essencial ter uma alimentação rica em proteína, tá? Onde é que a gente pode encontrar a proteína? Carne, feijão, no arroz integral, ervilha, lentilha, ovos. Vocês já devem ter ouvido falar que atletas comem muitos ovos por dia, né? Porque ajuda na construção dos músculos, tá? O leite também tem bastante proteína, então todo derivado do leite, né? Mas leite condensado é derivado do leite, mas tem muito açúcar, hein? Falou em derivado do leite, a gente pensa em leite condensado.
Olha o açúcar do leite Eu condensado. não gosto de leite condensado puro. Eu não gosto de leite condensado puro. Derivado do leite, eu penso em queijo. Sim, queijo também, mas tudo que é feito com leite é derivado do leite, né? Eu penso em sorvete. Claro. Ô, tia, eu tava comendo muito chocolate, muito derivado do leite. Aí eu fiz exame de lactose e não era. Daí era refluxo. Daí eu tive que parar de comer chocolate para melhorar. Então, na verdade, assim, cada corpo, cada organismo responde de um jeito, né? É engraçado até o que eu vou falar, mas eu tenho uma cunhada que ela não pode tomar leite, beber leite. O café dela é preto, ela não toma Nescau, batida de frutas feita com Eu também tenho leite. uma tia que é Ela assim. não pode tomar leite. Porém, todos os derivados que eu conheço, né, tudo que venha do leite, não faz mal para ela. Mas se ela toma o leite, ela passa muito mal. Agora, por quê? Ela nunca foi ao médico para saber, mas ela Agora passa me quebrou muito no mal. meio. Agora me quebrou no meio. Agora me quebrou no meio. Eu acredito que exista muita lactose no leite mesmo, né? E aí nos derivados, sei lá, de repente por serem processados, né? Passarem. Iogurte ela também não toma. Iogurte. Pensa comigo. Tia, O leite mas- tem mais lactose. O leite é feito de lactose. Como é que o leite não vai ter muita lactose se ele é feito de lactose? Eles tiram o açúcar do leite. Aqui em casa a gente só toma sem lactose porque eu e o pai temos intolerância, né? Uhum. Daí. Ô, tia, mas tu pode ir comprar leite. O Gabriel, você já teve a sua vez de falar, Gabriel. Agora respeita os colegas. Fala, Léo. Tia, quando eu era menor, eu também tinha essas coisas em que eu passava mal com leite. Aí a mãe comprava um leite de alguma coisa lá em que eu não lembro o nome, mas não era leite da vaca, era leite de outra coisa, sabe? de coco, Coco, Não, de coco não. de arroz. De Olá. arroz. Então, eu ia falar isso. Quando a tia Maiara ganhou o Joaquim chorava muito. Muito, 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 muito. A tia Maiara estava ficando doida já. E aí, claro, a gente foi ao médico, fizemos exames, né? E aí deu um pouquinho de refluxo e um pouquinho de intolerância, deu intolerância à lactose. E aí o médico pediu para que eu, na minha alimentação, eu não ingerisse nada com lactose, porque eu amamentava, né? E aí eu parei de comer tudo que era de leite, até bolachinha, assim, nada, pão que fosse com leite, nada com leite. Não adiantou nada. Ele só mamava, né? Era bem bebezinho, mas ele gritava a noite inteira. E aí parei de amamentar. Até porque meu leite, assim, secou, eu fiquei muito nervosa, né? Comecei a trabalhar, e aí tive que parar de amamentar. Não estava funcionando. Sempre gostei muito de amamentar, amamentei meus filhos até quando eu pude. Mas o Joaquim realmente foi um caso à parte. E aí, o médico pediu, então, para eu dar, sabe aqueles leites de latinha, Aptamil, né, não sei o quê? Tem vários, né? A tia Maiara começou a dar o Aptamil sem lactose. E esse leite é bem carinho. Aí, deu uma melhorada, sim, mas não foi 100%. Aí eu vi no mercado um dia leite de arroz. O nome do leite era Risovita. E aí eu fui dar esse leite para ele porque eu estava tentando de tudo, né? Para ver o que Risovita, fazeria ele ficar feliz, risada do que chorar. Risovita, pois é. De risoto. Aí eu dei o leite de arroz. E eu experimentei o leite de arroz antes de dar para ele. Meu
Deus, era horrível, né? O gosto, assim, uma coisa, gosto de água de arroz. E aí, mas assim, foi o que deu uma grande melhora, né, no intestino dele, nas noites mal dormidas, foi o que me ajudou bastante. Mas não ficou 100%. Ô, tia, aqui em casa, Quando ele quando a gente estava já maiorzinho, aí eu cansei de gastar com leite disso, leite daquilo, fazia exames e nada resolvia. Eu disse, quer saber, vou dar o leite de caixinha e deu. Chega. Ô, tia, E comecei a dar o leite de caixinha para ele e foi melhorando. Aí eu levei agora ele tem no uma médico e eu conversei com o pediatra. Por que agora, né, que ele tá maiorzinho, eu dou o leite mais comum, né? Ah, eu também dei muito tempo leite sem lactose de caixinha, mas depois passei para o leite normal. O médico disse que conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando, né? Então, como ele era pequenininho, deu a intolerância à lactose. Mas aí foi muita coisa, foi mudado muita coisa na alimentação dele. Ele teve internado um tempão, gente. Ficou uma semana internado. Enfim, até que estabilizou. E aí o médico disse, olha, conforme o tempo foi passando, o organismo dele foi se acostumando e agora eu posso dar de tudo para ele que não faz mal. Mas eu passei bastante trabalho. Oi. Ô, tia, eu quero falar também. Agora eu tenho uma dúvida, tia. Agora eu tenho uma dúvida. Como é que tem gosto de arroz com água se nem água nem arroz tem gosto? Como é que é isso, tia? Para mim, arroz tem gosto. E eu não falei que tinha arroz, eu não falei que tinha gosto de água. Eu falei que tinha gosto de água de arroz. É tipo água de salsicha. Que raios é isso, tia? Que raio é isso? Fala, Liz. Arroz branco, sabe? Sabe o Gabriel aí que está na tua sala? Lá do segundo? Tá, sei. Ele tem uma irmã mais nova, a Maitê, né? Aham. Ela não pode tomar nada de leite, que ela fica muito mal. Eu lembro que lá em Laguna a gente é vizinho da praia. E daí, ano passado, ela me ofereceu o copo d'água dela, eu tinha tomado leite. E daí ela me ofereceu e eu tive que dizer não, porque se eu tomasse ali, ela ia ficar mal por causa do leite que eu tomei. Nossa. Ela não- impressionante, né? E daí ela não experimenta nada, porque ela fala que vai dodói e bebiga. Ai, tadinha. E ela fica com medo de experimentar. Tadinha. Eu tive uma aluna, Liz, que ela tinha doença celíaca. Essa é punk. Ela não podia comer nada que tinha nem glúten, glúten, centeio e cevada. Não podia comer nada que tinha isso. Eu tive duas alunas, na verdade. Uma, eu acho que vocês chegaram a conhecer, ela estudou lá no Alfa, mas tá, enfim. A primeira aluna que eu tive com doença celíaca, ela tinha síndrome de Down. E ela era muito sapeca. Na época, eu tinha uma escolinha junto com a minha mãe, e aí ela era nossa aluna, e a gente fornecia o lanche lá na escola, né? E aí, como lidar, né, nessa situação? Todo mundo, por exemplo, no dia que era bolo de chocolate, ela não podia comer o bolo de chocolate da escola. Ela tinha que comer o que a mãe dela mandava. Porque nesse caso, então a mãe mandava o lanche, né? Porque o que acontece? Quem tem doença celíaca, a coisa é tão forte que, por exemplo, se eu fizer um bolo com trigo normal no meu forno e depois fizer um bolo para ela e assar no mesmo forno, contamina o alimento dela. Eu não posso usar a mesma geladeira, eu não posso usar o mesmo forno, eu não posso usar o mesmo armário.
para guardar, né, os alimentos, então tem que ser tudo separado, tudo muito higienizado, porque até o ambiente pode contaminar, e o dela era muito forte. E aí, o que ela fazia? Ela era danadinha. A gente sentava para fazer o lanche numa mesa redonda, né? E eu ficava do lado dela, gente, para não deixar que ela comesse. Ela ficava olhando, numa pequena distração, ela pegava o lanche do amiguinho e botava na boca, correndo assim, e era instantâneo. Dali, não levava 5 minutos, tinha que ir para o banho. Assim, ela era muito sapeca. Até que eu comecei, infelizmente, a ter que colocar a menina a fazer lanche longe dos colegas, porque a mãe dela, imagina, né, ficava super chateada, mas não tinha como, ela era muito sapeca. E aí eu penso que até a mesa, né, onde todo mundo comia, porque daí era, enfim, biscoito, né, era bolo, pão, tudo com trigo normal. E o dela, ela tinha que usar farinha de arroz, farinha de aveia, não podia ter nada de glúten, senão ela tinha uma dor de barriga tremenda, diarreia, a gente tinha que ligar para a mãe. E aí eu tive que começar a fazer o lanche junto com a menina, longe dos colegas, porque senão não funcionava. E é terrível. Muitas pessoas têm restrições alimentares, mas assim, depois de mais velhas, né, quando são adolescentes ou adultos, maduros, entendem, né, essas restrições e cuidam. Mas quando criança é bem difícil. Que bom que a Maitê tem esse entendimento. Ela já entende e não toma, não experimenta nada porque dói a barriguinha, tadinha. Não, é que às vezes a tia Silvia até oferece alguma coisa que não tem problema ela comer. Só que ela fala que vai dodó bebinha porque ela fica com medo mesmo assim. Então, tadinha, já tá traumatizada, né? Só quem passa sabe a dor que é, né? Então tá, vamos lá. Aí nós falamos dos alimentos energéticos, dos construtores, e agora a gente vai falar dos alimentos reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais, tá? Então, as vitaminas são nutrientes, né, que ajudam a regular as atividades do nosso organismo, tá? A gente tem vários tipos de vitamina. Aqui, como exemplo, a gente está falando da vitamina C, que está presente em frutas cítricas, né, como exemplo a laranja. E elas vão ajudar na entrada do ferro no organismo, que está presente em outros alimentos, como, por exemplo, o feijão, tá? Então, para que se eu tenho anemia, né? Para que eu possa ingerir o ferro que está nesses alimentos, o que facilita a ingestão, né, desse ferro é também consumir frutas que tenham vitamina C. A vitamina C ela vai facilitar a entrada desse ferro no meu organismo. Quando a tia Maiara estava grávida da Lívia, eu tive muita anemia. Eu comia fígado de boi. Vocês já comeram fígado de boi? Pois é, eu comia muito, quase todo dia. Eu não comia. Eu não como, eu não gosto. Eu gosto. Hoje eu até como porque gosto, mas quando eu estava grávida, eu comia porque havia necessidade, né? Então, eu comia fígado de boi, beterraba todo dia, feijão todo dia, espinafre, couve, todos os alimentos ricos em ferro eu comia. Mas não comia fruta direito, né? E aí eu não sabia, então eu não absorvia esse ferro. Eu tive que fazer 10 injeções de ferro na poupança. E gente, a agulha, sem mentira, ela era desse tamanho assim, ó. E ela tinha, a pessoa que fazia, né, a farmacêutica na época fazia a injeção, ela tinha que introduzir toda a agulha na minha pele, porque o líquido da injeção ali, o medicamento, né, ele era preto. Então,
a agulha tinha que ser bem grande para a injeção ser bem profunda, porque senão manchava a pele. E aí eu fiz 10 injeções, não manchou a pele, o meu hematócrito, né, subiu, não tive anemia mais depois que eu fiz esse tratamento, só que a Lívia nasceu com muita anemia. E aí quando eu levei a Lívia no pediatra, ele disse, olha, não adianta nada tu dar feijão, espinafre, não sei o quê, se tu não der laranja. Então, eu sempre fazia a comidinha dela, né, cheia dessas coisas ricas em ferro, e um suquinho de laranja depois. Aí começou a melhorar, né, mas a gente, enquanto não sabe, a gente não faz, né? Então, a gente tem que combinar, por isso que a gente diz que a alimentação, ela deve ser equilibrada, né? Porque um nutriente vai ajudando o outro, uma coisa vai levando a outra, tá? Tia, minha avó ama feijão com laranja. Assim, no prato, assim. Então, muita gente come feijoada, né? Com laranja. Eu não como nenhum dos dois. Ô tia, vitamina C acho que não me falta. Porque sempre que eu vou lá no meu avô, tem um pé de laranjeira, eu como umas 12 laranjas. Ai, eu adoro Aquelas laranja. de goma? Aquelas de goma. Meu Deus! Eu adoro laranja. Uma fruta que eu não tenho controle é a laranja. O meu genro, lá na casa dele, tem muitas espécies assim, de laranja. Tem a laranja crava, enfim, tem muita laranja. Laranja umbigo, laranja pocã. E aí, sempre que é época, né, quando tem laranja, a gente vai lá e traz embora, assim, de sacada, né? Aí eu faço suco, quando eu vou descascar a laranja para comer, quando tem bastante, né, assim que eu trago de lá, se eu vou descascar para mim, eu já posso descascar umas 10, porque daí vem o João, vem a Lívia, vem o Joaquim, vem o Roberto, daí tá descascadinha, né? Aí eles vêm, tudo para chupar laranja. Ontem eu e o Joaquim, no instantinho, a gente chupou 3. Eu comecei a descascar para mim. Ele veio, mãe, me dá um pedacinho? Tá, já se foi meia laranja. Descasquei a segunda. Mãe, me dá mais um pouquinho? Tive que descascar 3, porque senão eu não ia chupar nenhuma laranja inteira, né? Mas é assim, laranja é realmente uma fruta bem gostosa e tem bastante vitamina C. Então, vamos lá. Tia, Oi? por isso que o papai nunca cansa, porque ele come espinafre pra caramba. Então, o espinafre é rico em ferro, né? Por isso que o papai é forte. E, olha só, esses desenhos mais antigos, eles traziam alguma contribuição, né? Os desenhos de hoje eu olho, nossa senhora, eu vejo meus filhos, o Joaquim principalmente, assistindo esses desenhinhos de hoje, dá até um desânimo. Mas o desenho do Popeye, até hoje, muitas mães usam, né, o desenho do Popeye para conseguir dar comidinha para os filhos. Eu, para a Lívia, eu dizia que era o feijão das superpoderosas. Vocês lembram das meninas superpoderosas? A Esther Eu ainda assisto, tia. A Esther assiste. Meninas superpoderosas. Desenho, nunca mais vi, ainda tem. Tem no Cartoon, mas passa bem raramente. Eu nunca mais vi. Aqui eles assistem o Cartoon também, mas eu nunca mais vi. Hoje o Joaquim assiste tem a Livinha, Urso Sem a Curso, mas o Mundo de Gumball. Curso em curso. Tu assiste? Gumball, de Gumball. Muito bom. Eu quero mais vejo, é um anime, Naruto. Alguém me chamou? Eu. Pode falar. Naruto! Tia, tem esses 2 desenhos na Netflix. Eu já assisti o Incrível Mundo de Gumball umas 12 vezes. Todas as temporadas. Eu já vi, é muito legal. É legal. Ai, gente, No mas é sempre no Cartoon era muito... Gravity Falls, eu, Gabriel lá. É muito... Ai, sei lá. Tem um balão que anda, os personagens são muito esquisitos. É tipo no Jovens Titãs, só que os inimigos. Mas o Gumball é ainda mais. Daí tem outro que eu acho horrível, que é o irmão do Jor-El.
Aquele lá é brasileiro. Esse é ótimo. Esse é ótimo. Jorel O Jorel é ótimo. eu acho horrível. É muito bom. brasileiro, O Jorel é ótimo. Acha ruim que é brasileiro, concordo. Tudo que é brasileiro é merda. Meu filho! Olha aqui sobre o que os meus alunos estão falando. Tia, Do irmão do Jorel. Irmão do Jorel é brasileiro. Eu gosto de irmão do Jorel. Gosta de irmão E do o Jorel? Jorel do irmão? E o Jorel do irmão? Você gosta? Qual é o outro desenho que você gosta? E o Jorel do irmão? Sem curso? É esse que você gosta? Urso sem curso? tia, aquele lá do Tia, balão que tu até falou hoje que eu assisto anda. Urso Sem Curso. É muito bom. Ô, tia, aquele que tu falou do balão que anda é o Alan. Eu não sei o nome de todos. Gente, olha só, vamos continuar. A gente já falou bastante sobre desenhos, agora vamos continuar, né? Senão não vai dar tempo de fazer todas as atividades, tá? Então, olha só, aqui a gente fala da pirâmide alimentar, tá? O que a gente deve consumir? Tudo, tá vendo? Ó, tem tudo que está aqui a gente deve consumir, tá? Porém, lembram que eu falei dos lipídios, ó? Os lipídios que são as gorduras, né? Eles estão lá no topo da pirâmide. A gente tem que consumir com cuidado, tá? E aí, as proteínas, os sais minerais, né? Aqui, os alimentos construtores, aqueles que ajudam, né, na construção do nosso organismo, principalmente dos músculos, tá? Uma outra coisa importantíssima que todo mundo já sabe, água, né? Beber bastante água para hidratar o nosso organismo, certo? Minha segunda palavra nem foi pai, minha segunda palavra foi água. Aqui, a gente fala dos alimentos processados e os alimentos in natura. Gente, eu fiz para você, viu? Miojo faz muito mal, meu Deus. É a coisa mais gostosa do mundo, mas faz muito mal. A mamãe vai comprar amarela, tá? Gente, então assim, ó, os alimentos processados, né, eles recebem muitos aditivos químicos, tá? Muitos conservantes, corantes, e aí, consumidos em excesso, eles prejudicam a nossa saúde. Os alimentos in natura, o nome já diz, eles são naturais. Então, os alimentos naturais, aqueles que a gente descasca, né? Existe um ditado que diz, descasque mais, desembale menos. Por quê? Porque a bolachinha, o biscoito, o miojo, o que a gente faz? Desembala, né, para comer. E a banana, a laranja, a maçã, a gente descasca. Tudo que é descascado é muito mais saudável, tá? Essa não descasca com a mão, a maçã, daí não dá, tem que descascar com uma faca. Tem que descascar com a faca, né? A banana dá, porque daí tem que continuar pra cima. É mesmo, filha, a banana dá. Puxa. Outro cuidado, pessoal, além, né, de... É isso mesmo, Liz, isso mesmo. Agora me deu vontade, a minha laranja acabou, agora fiquei com vontade. O pior é que a gente não sabe se isso aqui é aquela de goma ou é aquela que tem que descascar com faca. É a que tem que descascar com faca, Liz. Tem que pedir para alguém aí, tá? Ó, cuidado. Olha só. As laranjas que eu como, eu abro na mão, assim, tem um furinho no meio, eu pego o dedo então. Mas aquela ali é mais difícil de descascar. Sabe como é que eu faço, Liz? Nessa laranja aí, sem descascar, eu parto ela no meio. Aí depois, o meio eu parto mais uma vez. Eu parto ela em 4 partes, tá? E aí depois eu vou pegando, eu coloco a unha assim entre a laranja e a casca, e aí eu tiro inteiro. Daí fica bem mais fácil. Não, mãe, tem que cortar corta ela do pontinho, sabe? Daquele pontinho ali onde fica o galinho, corta ela no meio e depois corta de novo. É porque, sabe, tem que cortar a casca primeiro. De nada. É uma dica, não sei se vocês vão gostar, né? Mas eu gosto. Olha, cuidado, hein, gente? Cuidado com essa faca aí. Continuando, tá? Continuando. Que pessoal,
Além de todas essas dicas sobre os alimentos, né, nutrientes, enfim, uma coisa muito importante é a higiene dos alimentos e dos locais onde a gente vai preparar esses alimentos, tá? Lavar sempre as mãos antes de tocar nos alimentos, né? Antes de cozinhar, antes de pegar... Agora tem que lavar toda hora. Agora a gente lava muito mais, né? Mas na hora de preparar o alimento, sempre com as mãos limpas. Limpar a superfície onde a gente vai preparar o alimento, né? Por quê, gente? O que acontece? Se eu me alimentar bem, mas eu não cuidar da higiene desse alimento que eu estou, né, ingerindo, eu posso ingerir também coisas que vão me fazer muito mal, né? Por isso, muitas pessoas adquirem viroses, né? Colocam coisas para dentro do organismo que acabam prejudicando por um descuido, né? Então, não pode ter falta de higiene na hora de preparar os alimentos, na hora de comer. É muito importante ter higiene, tá? Sempre que a gente for guardar um alimento, esse alimento que a gente guarda, ele tem uma validade. Aliás, todo alimento que a gente compra, né, ele tem uma validade, tá? Quando a gente compra algo no supermercado, a gente vai olhar a validade, às vezes a validade que está ali, válido até, sei lá, 30 de dezembro, tá? De 2020. Só que aí, a partir do momento que eu abro esse alimento, não é mais aquela validade ali que eu tenho que contar, tá? A partir do momento que eu abri a embalagem, aquela validade que está lá na embalagem, ela já não vale mais. Por quê? Quando eu abro a embalagem, entram ali micro-organismos que vão se alimentar daquele alimento, tá? E aí eles vão possivelmente estragar aquele alimento, certo? Entrou em contato com o ar, então aquela validade ali já não vale mais, já é outra. Vocês podem ver que um biscoito, quando é comprado, ele tá lá sequinho, crocante no pacote, né? Se a gente abre e deixa esse biscoito aberto, sem colocar no vidro, isso mesmo, ele vai amolecer. Se eu comprar um iogurte, tá? Eu coloco o iogurte no copo, deixo esse iogurte destampado e um outro copinho de iogurte, aquele que vem na bandejinha, tá, gente? Só para eu me explicar melhor. Se eu pego um daqueles, coloco num copo... Danoninho. Pode ser Danoninho ou outro, tá? O que eu mantiver fechado, ele vai seguir, né, a validade dele. Aquele que eu abri, ele vai estragar muito mais rápido, porque ele já entrou em contato com os micro-organismos que estão no ar que a gente respira, tá? Então, muito cuidado. A validade que está na embalagem, você deve considerar aquela validade ali enquanto a embalagem estiver fechada. Depois que abrir a embalagem, aí deve estar em algum lugar da embalagem assim, válido por, sei lá, 4 dias após aberto, tá? Tem essas informações também. Fala, Miguel. Então, assim, eles botam a validade ali para deixar fechado o produto? Não, se você guardar o produto, você vai ter o produto por mais tempo. Tem gente que faz estoque do produto em casa, não é que compra para deixar fechado, não é que não pode abrir. Pode, mas a partir do momento que você abrir, você tem que consumir. Esse é o problema. Tá? É igual o refrigerante, por exemplo. Tu compra um refrigerante, tu abriu, aí ficou 2 semanas lá na geladeira. Tu vai tomar aquele refrigerante? Tá sem gás? Tá sem gás, né? Já. Se não tiver água em casa, você vai comprar um pão na padaria. Comprou um pão na padaria, tá? Ali tá dizendo assim,
que foi feito hoje e é válido até, sei lá, sábado que vem. Só que aí, você abriu a embalagem do pão, o que vai acontecer com aquele pão? Se vocês abrirem a embalagem, ele vai mofar, ele vai ficar duro, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, entrou em contato com o ambiente, existem micro-organismos que vão fazer com que aquele alimento estrague mais rapidamente, tá? Certo? Então, vamos lá. Hoje, gente, isso não foi falado tanto aqui, né? Aqui a gente está falando de dicas de conservação de alimentos. Existem muitas coisas que podem ser feitas para conservar os alimentos. Antigamente, por exemplo, quando não existia, né, refrigeração, os alimentos eles eram conservados de várias formas. Carne. Isso mesmo, Léo. A carne, ela era colocada com muito sal. Por quê? O sal, vocês até podem fazer essa experiência, tá? O sal, ele retira toda a água, tá? Que tem no alimento. Ele vai ressecando. Então, colocavam a carne no sal e essa carne ali, ela ficava seca. Eles chamavam, né, de carne seca, carne de sol, o charque que a gente estudou em história, tá? Se é retirada a água por causa do processo de salgamento, é retirado também oxigênio. Se um alimento não tem água, não tem oxigênio, algum micro-organismo vai conseguir se alimentar desse alimento? Não vai, tá? Muito dificilmente. Então, esse processo era um dos, né, que eram utilizados antigamente para a conservação dos alimentos. Hoje ainda é utilizado, só que não só para conservação. Muita gente gosta, né, do charque, da carne de sal para consumir. Tia. Oi. Então, como é que o oceano ainda não secou? O oceano é água, não é carne, né? Mas não seca toda a água? Tem mais água do que sal no mar. Então, tem muito mais água, né? Muito mais água. Agora, outra dica, né? É a defumação. Quando os alimentos são defumados, eles também ficam mais ressecados, né? Vocês já devem ter comido salame defumado, queijo defumado, né? É um processo com fumaça mesmo, defumação. Não sei exatamente como é que funciona, mas também é um processo de conservação dos alimentos, tá? A embalagem a vácuo também conserva o alimento, porque a embalagem a vácuo ela é justamente feita de modo que não fique ar lá dentro. Se vocês pegarem uma embalagem a vácuo e ela estiver molenga, não peguem aquele produto, procurem outro, porque a embalagem a vácuo, ela é feita para retirar todo o ar que tem lá dentro para que esse produto se conserve por mais tempo. Então, uma dica legal, quando forem comprar, por exemplo, presunto, mortadela, queijo, se o produto está solto lá dentro da embalagem, é porque furou, entrou ar lá dentro, e aí ele já perdeu aquela validade toda. Não estou dizendo que esse produto esteja ruim, mas ele não vai seguir a data de validade que está lá na embalagem, porque ele já está aberto, né? Já entrou oxigênio, tá? Entrou ar. Então, outras dicas. Conservação dos alimentos mantendo na geladeira, né? Os produtos que precisam de refrigeração, como o leite, né? Depois de aberto o leite de caixinha, ele precisa de refrigeração, o leite de saquinho precisa de refrigeração, iogurte, manteiga, todos os alimentos que foram cozidos, né? O restinho que sobrou do almoço, da janta, geladeira. Alimentos que são guardados em armários,
Os alimentos crus, né, gente? Não é arroz cozido, não é feijão cozido. Mas, enfim, o grão, né? Cru, ele pode ser mantido sem refrigeração, porém, dentro de potinhos ou bem embalados, né? Bem fechadinhos, tá? Para evitar que traças, aranhinhas, baratas, né? Entrem em contato com esses alimentos. Outra dica importante, então, é observar o rótulo para ver, então, o prazo de validade dos alimentos, tá? E é fundamental não consumir fora desse prazo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui eram atividades. E aí, depois que a gente falou dos... Pessoal, quem determina o intervalo sou eu. Não adianta ficar mostrando o horário aí, porque não vai funcionar, tá? Depois que a gente terminou de falar sobre os nutrientes, a gente vai falar sobre o sistema digestório, tá? A função de alguns órgãos, como é que funciona tudo direitinho. E aí eu vou passar atividades para vocês, tá? Se não der tempo da gente começar essas atividades aqui, aí eu mando no grupo e vocês fazem como tarefa, tá bom? Combinado? Então tá bom. Então agora vamos para o intervalinho, tá? E aí eu já encontro vocês aqui. Tá bom, falou. Ô tia, eu descobri porque tu não vê as meninas superpoderosas que nunca passam na TV. Porque agora eu fui tacar uma massa que eu tava comendo no lixo, olhei pra TV e tá passando meninas superpoderosas. Ah, então deve ser por isso, né? Quando passa eu não posso ver. Então vamos lá, intervalinho, tá? Olha, tia, vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, tia. Vou mostrar aqui, tia. Eu pensava que passava no horário titânico e agora é um horário de dezembro. Mas pelo visto não. Tem minha câmera também.
Já estou de volta esperando vocês. Tia, que som é esse? Joaquim. Onde é que tem aquela folha grande? Ô, tia, onde é que a gente vai fazer as atividades? Na apostila? Não, são atividades que eu preparei, assim como as atividades que eu mandei na segunda e também ontem. Tu prepara na tela da gente faz? Uhum. Ah, tá. Entendi. Ô, tia, Oi, Pedro. ainda não falta gente para apresentar aquele trabalho de história lá? Falta. Onde? Que faltava? Roger tá? Vamos lá, Vitor, Davi. Tio, eu tô de câmera Elmai, aberta. Que eu abri os Laura, participantes, Kim, fecha a câmera. Gabriel. Tio, eu acho que quando entra nos participantes, fecha a câmera. Por isso. Não. Mas é isso que acontece comigo. Quando eu entro no participante, minha câmera fecha. Sim, entra nos participantes. Eu também. É, vou fazer a agora. Dá pra clicar em Eu cima. tô com as mãos Olha aqui. levantadas. Ó, eu vou entrar, ó. Eu tô com a câmera aberta. Juninho, mas Ó, entrei. Sim, porque eu tô no meu celular. Isso acontece só no celular. No computador não acontece. Ah, tá, porque eu estou nos participantes, com os participantes abertos e também a minha câmera não fechou. É porque no computador não fecha. Só no... Mas aí vocês entram nos participantes por quê? É porque eu tava vendo se o Roger tá pra ele fazer a Não tem apresentação. que ver, Vai ser gente. hoje, Quem né? tem que ver sou eu. Vocês não precisam se preocupar. Tá? Ótimo, mas Vamos vai ser deixar hoje a apresentação das pessoas que não foram. Pessoal, vamos seguir com as nossas atividades, tá? Pode deixar que a professora vai ver isso, tá bom? Certo, então vou... Laura e Davi Henrique ainda estão com a câmera fechada. Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema digestório, tá? Filho, abaixa um pouquinho que a mamãe está dando aula. Joaquim, abaixa. Obrigada. Então, vamos lá. Falando do sistema digestório, gente, a gente precisa começar a falar da boca, tá? Que é uma parte muito importante na nossa digestão. Por quê? Porque tudo que a gente consome, né? A gente começa pela boca. E aí os dentes, a língua, a saliva, eles têm uma parte muito importante nesse processo. É na boca que a gente começa a triturar os alimentos, né? Com a mastigação, tá? E aí, a saliva também tem um trabalho muito importante. A saliva, ela já começa ali na boca a digerir alguns alimentos. Alimentos ricos em amido, tá? Que é uma substância que tem em alguns alimentos. Eles já começam a ser digeridos ali na boca, tá? Então, vejam bem, por que a gente precisa mastigar bem os alimentos e a nossa digestão precisa ser uma digestão de qualidade? A gente precisa absorver os nutrientes. Então, para absorver esses nutrientes, eles precisam estar em partes muito pequenas.
Os nutrientes, eles são absorvidos, mas eles precisam estar em partes muito pequenininhas para poderem serem absorvidos, tá? Aqui a gente tem exemplos, ó, os nutrientes do alimento, e aí depois, né, da trituração, da mastigação, e também da ação dos sucos digestivos, que são substâncias fabricadas, por exemplo, pelo estômago, né, que é o suco gástrico, substâncias fabricadas pelo pâncreas, ajudam na digestão, ajudam a digerir esses nutrientes para que eles possam ser absorvidos, tá? Então, a digestão, ela ocorre lá no sistema digestório, o alimento passa por vários órgãos, começando pela boca. Aí ele vai passar pelo esôfago, até chegar no estômago. Vamos acompanhar aqui, ó. A gente tem a boca, onde acontece a trituração dos alimentos. Quando a gente engole, então, esse alimento passa aqui pelo esôfago, tá? E vem parar aqui no estômago, tá? Vem parar aqui no estômago. O fígado, ele vai fabricar substâncias que ajudam na digestão. Ele produz a bile, mas ele somente produz, ele não armazena, tá? A bile, ela é armazenada aqui na vesícula biliar. O pâncreas também produz um desses sucos, né? Uma dessas substâncias que ajuda também na digestão, tá? Aqui, então, a gente tem o intestino delgado, ele é bem grande, e o alimento passa por aqui, tá? Por todo esse caminho. Aqui, então, os nutrientes são absorvidos. Aí, ele vai passar aqui para o intestino grosso, onde ocorre a formação das fezes, até que ela seja eliminada, tá? Aqui, ó, vocês têm a explicação de cada um desses órgãos, tá? Então, no esôfago ocorre os movimentos peristálticos. O que que seria isso? O movimento peristáltico é um movimento de contração e relaxamento desses órgãos, tá? Para que o alimento seja encaminhado para os outros órgãos até que ele seja eliminado em forma de fezes, tá? Então, os movimentos peristálticos, eles são muito importantes para encaminhar esses alimentos pelo nosso organismo. No estômago, então, existem essas substâncias, né, que são bem ácidas, e elas digerem esses alimentos, principalmente as proteínas, tá? Depois disso, com os movimentos peristálticos, eles seguem, os alimentos, né, se deslocam até o intestino delgado. No intestino delgado, ele é bem estreito, longo, como eu falei, né? E fica todo enroladinho aqui dentro da nossa barriguinha. Lá, os alimentos recebem substâncias que são produzidas, então, pelo fígado e pelo pâncreas, que ajudam na digestão. A bile, como eu falei, né, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, vai auxiliar na digestão das gorduras. A maioria dos nutrientes, ela é absorvida ali no intestino delgado, tá? E dali do intestino, então, esses nutrientes passam para o sangue. O que não é absorvido nos intestinos, então, são as fezes, tá? Aí ocorre a formação das fezes lá no intestino grosso, que também ocorre a absorção do restante dos nutrientes e da água, formando, então, as fezes, né? Aquilo que não é absorvido é formado as fezes. Acabou, filho. E aí o ânus é a parte final do sistema digestório, que elimina as fezes já formadas, tá? Vamos ver o que temos mais aqui. Aqui, gente, eu até comprei a solução de iodo para fazer essa experiência. Eu até comprei a solução de iodo para fazer essa experiência, mas não fiz, tá?
Eu já vi, Joaquim, dá licença que eu estou trabalhando. Tá bom, Joaquim, eu já vi. Depois a gente conversa. Mas eu não fiz essa experiência, tá? Eu comprei quando estávamos ainda na escola, veio a pandemia e não deu para a gente fazer. Mas essa solução mostra como o iodo já começa a ser digerido, né, pela saliva, tá? O que acontece? A gente coloca a batata, que é um alimento rico, né, em amido, com um pouquinho de água, ela raladinha, né, ou bem picadinha, com um pouquinho de água em um pratinho. E aqui a gente colocaria a mesma quantidade de batata, da mesma forma, raladinha, mas ao invés de água, aí a gente coloca saliva, tá? Uma boa quantidade de saliva. Meio nojento, né? Mas a experiência é assim. O que acontece? Quando eu aplico as gotinhas de iodo na batata, tá? Com a água, ela vai ficar com uma coloração azulada. Quando eu aplico o iodo na batata com a saliva, essa coloração não vai mudar muito. Por quê? Porque a saliva, ela já começou o processo de digestão do iodo, tá? Depois eu vou tentar fazer e mostrar para vocês, mas eu achei meio nojento usar a minha saliva para fazer essa experiência. Tia, melhor não fazer esse experimento, não. Eu fiquei pensando, como é que eu vou usar a saliva ali, né? Os alunos vão ficar com nojo, enfim. Mas depois eu mostro o processo, mas não mostro a saliva, tá? Vou tentar fazer. Então, aí, gente, nós temos, né, doenças causadas pela má alimentação, tá? A subnutrição, que é uma doença causada pela falta de nutrientes, tá? E ela ocorre porque a pessoa não se alimenta de forma adequada. Temos também a obesidade, que a pessoa também não se alimenta de forma adequada, né? Acaba se alimentando de coisas que a gente deveria ter um certo cuidado, e aí se alimenta com excesso de gordura. Faz mal para o nosso organismo, né, tia? Isso, fazem mal para o nosso organismo em excesso, né? Como aqui o caso, o excesso de gordura, tá? O negócio é assim, tu comer coisa saudável, mas não comer muita coisa saudável. E o negócio é tu só até comer bastante coisa saudável, mas comer mais porcaria, essas coisas que faz mal com os dentes. Para ter obesidade, sim, tá? Então, agora, gente, a professora vai fazer aqui com vocês, depois de analisarmos um pouquinho de tudo, a gente vai fazer aqui uma trilha, tá? Deixa eu ver onde é que tá a trilha. Que a gente vai fazer junto? Vamos fazer juntos, tá? Vocês não precisam abrir o positivo on, eu vou mostrar aqui para vocês. Não precisa anotar e fazer depois? Não, é só para relembrar, tá, gente? É só um exercício, uma atividade. Deixa eu mostrar aqui. Eu te lembro que esse conteúdo foi bem difícil de mim conseguir memorizar, porque já veio a quarentena, daí ficou meio difícil. Ali no alimentação e digestão. Por isso que a professora está revisando, né? Então, vamos lá. Ô, tia, eu e a minha mãe estamos vendo pelo menos uns 5 episódios da Casa de Papel por dia. O assalto em Criciúma motivou vocês? Não, ela quis ver mesmo. A gente já tá na segunda temporada. Eu nunca assisti. E nem assisto, porque não é bom. Eu também não assisti. Vamos lá. As músicas são boas, o resto é ruim. Tá, gente, vamos focar aqui, tá? Vamos focar aqui agora. Só preciso dar uma conversadinha com o Joaquim, peraí. Queria ver essa conversadinha, entre aspas.
O Joaquim será tapeado. Pronto. Em nosso dia a dia, realizamos diversas atividades, como brincar, estudar, passear. De onde vem a energia de que precisamos para essas atividades? Da água que bebemos, dos alimentos que ingerimos, das atividades físicas que realizamos, somente dos lipídios que ingerimos. Letra B. As duas primeiras. As duas primeiras também certo. Não precisa. Eu acho que é a letra B, tia. Não precisa, né? Vocês não precisam, tá? Mas eu quero que todo mundo participe aqui. Vocês acham que é a letra B? É isso? É. Sim, sim. Letra B, letra B. Já pode B. deixar. Vamos ver. Teve gente aí que falou letra A, né? Não prestou atenção no que a professora disse. Desde o início da aula, eu estou frisando. A energia vem dos alimentos que nós ingerimos. Agora, leia o texto e marque as alternativas corretas. Tem gente boa de garfo, come de tudo sem reclamar. Mas tem gente que eu vou te contar. Mesmo diante de seu prato favorito, torce o nariz e pergunta: por que eu tenho que comer? Pois saiba que sem se alimentar ninguém cresce. Tampouco tem concentração para estudar ou forças para brincar. Para os especialistas em nutrição, a boa alimentação é aquela que equilibra os nutrientes de que o corpo precisa. Agora, de acordo com o texto e com o que a gente viu hoje, vamos marcar as alternativas corretas. Os alimentos fornecem energia para o corpo. Mas é claro. Sim. A expressão bom de garfo se refere a alguém que não gosta de comer. Não. Errou! Não. Precisamos comer para crescer e fazer nossas atividades diárias. Sim. Uma alimentação saudável inclui frutas e verduras. Sim. A água não é importante para o bom funcionamento do corpo. Não. Além de uma alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas também é importante para manter o corpo saudável. Sim. Tá, mas vocês têm que falar morrendo, gente. Não pode falar só sim e não. Falar morrendo. Gente, falta nutriente, falta energia, que isso? Falta, tia, eu tô com sono, com dor no olho. Exatamente. Acertamos, né? Vai dar tudo certo, eu acho. Acerta. Agora, finalizando. Acertamos todas. Da sondagem, né? Vamos ver agora a avaliação. Observe a imagem do sistema digestório humano. Então, tá aqui a imagem. A letra que representa o estômago é a letra D. A B, a C ou a D? Letra C. Gente, olha só. Teve gente que falou letra D. A letra D tá aqui embaixo, gente, ó. Mas eles estão falando letra B. Do bagulho, tá? É C, letra C. C de cavalo. C. Olha só. Esôfago, fígado, estômago e intestino, Vitor. Intestino delgado. Letra D, intestino. A letra C. A letra C, né? A imagem a seguir representa alguns órgãos que participam do processo de digestão dos alimentos. Então, vamos observar. A gente tem aqui alguns órgãos, tá? Alguns estão nomeados e outros têm os números aqui. Marque a alternativa que apresenta o nome dos órgãos identificados pelos números 1, 2, 3 e 4 nesta ordem. Então, vamos ver. O órgão 1 é o quê?
É a boca. Boca. O órgão 2. Esôfago. Órgão 3. Estômago. Estômago. Isso. Órgão 4. Intestino grosso. Gente, órgão 4, olha aqui onde é que tá. Grosso. Intestino grosso. Qual seria a alternativa? A última. Não, a primeira. A primeira. Primeira. A. Os alimentos fornecem diversos nutrientes para o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com a finalidade que o nutriente presente em maior quantidade no alimento em que estão desempenha no organismo. Alimentos energéticos fornecem energia para as atividades que mantêm o funcionamento do organismo. Construtores fornecem nutrientes para a construção e manutenção das estruturas do corpo. Já os reguladores regulam as atividades do organismo. A seguir, associa a letra correspondente aos tipos de nutrientes presentes nos alimentos com suas finalidades. Ô, Gabriel. Não, Gabriel. Eu vou te excluir da reunião, Gabriel. Senta direitinho, filho. Presta atenção. Agora não é hora de brincar com o gatinho. Hora de atenção. Mas eu não tô brincando, tia. A gente achou gatinho, não é nosso. A gente achou jogado por aí. Tá, meu amor. Mas... minha prima trouxe. Tá, escuta, Gabriel, mas agora é hora de você ficar concentrado na sua atividade. Tá? Gatinho, mãe. Depois o Gabriel mostra, João. Ô, Joaquim, agora não dá. A batata é um carboidrato. Energético. Sais minerais. Isso aí é reguladores. Proteínas. Construtores. Ai, desculpa, me enganei. Tia, não tem problema botar minúsculo, né? Não, tipo assim. Acho que não, mas eu vou botar maiúsculo então, tá? Eu sempre botei minúsculo. Ô, tia, não dá para arrastar a letra? Dá, mas eu prefiro fazer assim. Proteínas. É B, Fônica. É B. Lipídios. Energéticos. Energético é A, né? É. Vitaminas. Essa aí é a C. C. Reguladores são vitaminas. Tá certo. Sim, vitaminas e sais minerais. Aquelas laranjas ali, limão, parece muito fosfado aqui. A pirâmide alimentar foi elaborada para nos ajudar a entender como devemos equilibrar o consumo de alimentos diariamente. Nela, os alimentos estão organizados em 8 grupos e há uma recomendação das porções diárias de cada um. Esses grupos estão listados na coluna da esquerda. Relacione-os com as imagens apresentadas na coluna da direita. Então, olha só, a gente tem na coluna da esquerda pães, cereais, tubérculos e raízes, frutas, hortaliças, leguminosas, leite e produtos lácteos, carnes e ovos, óleos e gorduras, açúcares e doces, tá? Até a letra H. Essa primeira aqui é o quê? Leite e produtos lácteos. E, né? E de Evandro. Essas frutas são frutas, né? B. Frutas. Aqui. Óleos e gorduras. Onde é que está? Óleos e gorduras G, né? G. Esta. G de grama. H. Açúcares e doces. Açúcares e doces. Esta. Vai lá pra cima, tia, pra nós ver. Essa aí é...
Hortaliças? Acho que é, não sei. Não. É a letra A. Carnes e ovos, tias. Ali, ó. A. Ali é feijão, daí é carnes e ovos. Isso aqui é o quê? Feijão, não é? É. Eu acho que eu não vou dizer, vocês têm que... Leguminosas. Olhos e gorduras. Não. Ô, Léo, Óleos e feijão é gorduras legume? não, já foi. Eu não sei, eu acho que é a primeira. Ah, A letra A. Não, mas A teria mais coisas. E já foi, letra D. Tia, vai para a próxima, que daí depois a gente põe aqui sobrar. Essa aqui que número é? A número... Então é Isso, aí, ó. Número 4. Tia, a de cima, aí, ó. é Essa aí, ó. Tá. Essa aí é a carne Vamos de ovos. ver a carne. A carne é o quê? Carnes e ovos. Carne de ovos F, é né? F. Aqui. Essa aí é a. Ó, a gente já teria errado. Aqui. Leguminosas. Então a do feijão é... Aí. Então é hortaliças. A do bagulho lá. Gente, Ah, olha tia. só. Não, é a, não sei. Olha só. Aqui embaixo, o que que é? Essa daí Hortaliças? C, então. Sei. Não. Essa aí é leguminosas, tia. Tá, e daí hortaliças é o quê, então? Feijão? Eu acho que é feijão. Fecha daí. Cara da tia. Não é o feijão. É por Eu acho que a gente eliminação, botou, tia, a gente botou alguma coisa errada. A gente botou um errado e deixou o feijão. É que o feijão não tem. Gente, feijão é leguminosas, tá? Eu não sabia. Tá bom, tem. Agora eu tô me confundindo feijão Eu com teria legume. errado. Número 5. Alguém lê para mim, por favor? Eu. Pode ler. Não é que não gosta de comer. Comer é bom demais mesmo. Mas em época de consumo de produtos industrializados em excesso e de fast food, o grau de obesidade da população brasileira vem aumentando bastante. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentou resultados de pesquisa com a população brasileira, afirmando que a obesidade está aumentando não apenas na população adulta, como também em crianças e adolescentes. Por isso, o cuidado com a alimentação, aliado à prática regular de atividade física, é fundamental para manter de sua saúde. Para a manutenção de sua saúde. Para a manutenção da sua saúde, né? Certo. Agora, a gente está olhando aqui duas figuras com alimentos completamente diferentes, né? Considerando os problemas de saúde relacionados à alimentação, assinale as alternativas corretas. A primeira, alimentos industrializados podem conter substâncias que não são encontradas em alimentos naturalmente, podendo causar alergias e efeitos ainda desconhecidos pelo organismo. Verdadeiro. Essa é verdade. Verdadeiro. Subnutrição é uma condição causada pelo excesso de nutrientes no organismo. Acho que sim. Não, excesso não, é falsa. É sem organismo. Obesidade é a condição em que o excesso de gordura no corpo começa a provocar problemas de saúde. Verdadeiro. Sobrepeso é ter menos peso que o indicado como saudável para a altura, sexo e idade da pessoa. Falso. A prisão de ventre pode ser combatida pela ingestão de alimentos ricos em fibras que auxiliam o movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório.
Acho que é falso, porque se auxilia o movimento, eu não sei. O que vocês sabem sobre prisão de ventre? É quando tu não consegue fazer cocô? Exatamente. Se a ingestão de alimentos ricos em fibras auxilia no movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório, então, isso é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é falso, tia. É falso. Eu acho que vai Agora eu não sei, eu tô em dúvida. É verdadeiro, né, tia? Só pela cara da Ô, tia, É verdadeira, mas eu quero que vocês pensem, tá? Tia, Olha pensa só. bem. Quê? Não tem uma fruta lá que ajuda o intestino, que eu esqueci o nome. É mamão. Mamão, aham. Então, Alimentos ricos em fibra, eles auxiliam, né? Eles ajudam, fazem com que os alimentos percorram com mais facilidade dentro do sistema digestório. Então, se ele vai facilitar, então ele vai combater a prisão de ventre, tá? tia, aconteceu isso com o meu priminho pequenininho, por causa que a alimentação é muito boa, né? E daí teve um dia que eles comeram, tipo, bolacha, batata frita, essas coisas. E daí no outro dia ele não conseguia fazer cocô. Aí eles tiveram que dar mais comida saudável ainda. Isso mesmo. Número 6. Observando as imagens, que são as mesmas da questão anterior, a gente vai assinalar como verdadeiras ou falsas as afirmativas aqui sobre os hábitos alimentares, tá? Então, considerando os problemas de saúde decorrentes dos hábitos alimentares, vamos assinalar como verdadeiro ou falso. A prática regular de atividades físicas, aliado a hábitos alimentares saudáveis, é importante para evitar o sobrepeso e a obesidade. Verdadeiro. O excesso de alimentos energéticos, como os indicados na imagem do lado direito, é uma das principais causas de obesidade. Na verdade, o que está aqui embaixo, tá? Não está do lado direito, está embaixo, né? Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não sei. Não, falsa? É falsa, gente. Vocês estão loucos. Prática regular de atividades físicas. Léo, aqui, ó, letra B. Não, mas a tia, a é falsa. A prática... Para evitar o sobrepeso. Tá certo, tá. E a letra B agora? O excesso de alimentos energéticos, como os indicados na imagem ao lado, é uma das principais causas da obesidade. Eu acho que não, tia. Tia, o direito lá é o do hambúrguer lá, né? Gente, o excesso desses alimentos aqui não é causa de obesidade. Refrigerante. Sim, é. Então, é verdadeiro ou é falso? Então, é falso. Verdadeiro. Verdadeiro, Gente, Léo. verdadeiro, Léo. Se eu me alimentar excessivamente daqueles alimentos ali, eu vou ser obesa. Sobre ali o intestino, o excesso de alimentos energéticos, como indicados na imagem. Mas os alimentos energéticos, eles te dão energia, não te deixam gordo. Exatamente, mas como os indicados nesta imagem aqui, ó. Então tá errado. Não, tá certo? Tá certo. É verdadeira. Letra C. Pode ler a letra C, Léo. O sobrepeso é causado quando a pessoa não ingere nutrientes em quantidade suficiente, ou seu corpo não consegue absorvê-los. Eu acho que é verdade, não sei. Essa é verdade. Verdadeira. Como, gente? Gente, vocês estão ficando... Olá!
Olha aqui. Não sei lá. Pensa bem, o sobrepeso, tá? Quando a pessoa está mais gorda, né? Sobrepeso é causado quando a pessoa não ingere nutrientes em quantidade suficiente ou seu corpo não consegue absorvê-los. Gente, isso aqui não é sobrepeso, isso aqui é a subnutrição. A pessoa fica subnutrida quando ela não ingere nutrientes na quantidade suficiente, ou então, por algum motivo, o corpo não absorve, tá? Então, isso aqui é falso, porque essa descrição é de subnutrição e não de sobrepeso. Letra C. Ana Clara, pode ler, por favor. Não, letra D, desculpa. Cuidados de higiene durante a preparação e consumo dos alimentos também faz parte de uma alimentação saudável. Eu acho que é verdadeira, tia. Eu acho que Você limpa os alimentos antes de comer? Então... Isso mesmo, Amanda. A Amanda está bem ligada na explicação da professora. A letra E. Amanda, podes ler, por favor? Nem tu tinha falado lá da tua aluna. Evitar distrações durante as refeições é importante para manter bons hábitos alimentares. E aí? Essa eu quero ver. Verdadeiro ou falso? Eu já vi esse numa tia. É verdade. E por que é verdadeira, gente? Eu não sei se é isso, mas a mãe disse que se concentrar na comida. Então, a partir do momento que eu tenho uma distração, por exemplo, quem come assistindo televisão. É isso. O cérebro, ele meio que não tem controle. Aí você fica sempre comendo, porque você está concentrado lá, né? E você não percebe, só um pouquinho, você não percebe que você já está satisfeito e aí continua comendo, né? Ou então, acontece muito com crianças, fica ali fixado no celular ali, e esquece de comer. Daí a comida esfriou, a fome passou e não comeu, né? Então, por causa que daí tu tem que comer sem fazer nada, por causa que se tu fica mexendo no celular e comendo ou vendo TV, vai se concentrar na TV, não no que tu tá comendo. Mas eu como vendo TV às vezes lá fora que tem TV e eu como, eu não perco tempo. Pois é, mas o indicado é você apenas se concentrar na comida, tá? Isso pode acontecer com você, mas aqui em casa eu tenho exemplos claros. Por exemplo, às vezes a gente vai assistir a um filme. Fala nisso, nosso filme, nada, né? Às vezes a gente vai assistir um filme, aí eu faço uma baciada de pipoca, né? Pego um suco... Enquanto tem pipoca e o filme está passando, eu estou comendo. Mas eu já estou satisfeita, há muito tempo. Mas eu continuo comendo. Aí acaba a pipoca e tu fica brabo. Ô, tia. Bem isso. Eu tô bravo. Posso contar um negócio, tia? O meu primo, ele quase morreu. Porque até minha tia falou que ele estava comendo um pedaço de carne e vendo TV. E ele engoliu a carne tudo de uma vez e, ele não parava de vomitar essas coisas. Daí alguém, não sei quem era, foi lá, pegou uma pinça, sei lá o que, enfiou lá dentro da boca e conseguiu tirar. Uma outra coisa importante, né, é que a gente se concentre justamente para não engasgar. Muita gente está conversando, rindo, brincando e se engasga com a comida. Porque aqui, nessa região, a gente tem uma parte importante que a gente tem o esôfago, que é por onde passa a comida, né? E a gente tem aqui a parte onde passa o ar, né? O oxigênio, o ar que a gente respira. E nessa parte temos a epiglote, que é como se fosse uma tampinha, tá?
Quando a gente vai engolir, vocês podem fazer isso agora, né? Quando a gente vai engolir o alimento, ó, engolir a saliva. Quando a gente faz esse movimento, essa tampinha, ela fecha a parte por onde tem que passar somente o ar. E muitas vezes, quando a gente está rindo, brincando e comendo ao mesmo tempo, a gente acaba se engasgando, tá? Porque essa tampinha não conseguiu fechar a tempo e foi alguma coisa para o lugar errado. Então, é importante se concentrar na comida quando estiverem comendo, tá? Então, vamos lá para a próxima. Tia. Oi. Falando em filme que tu falou antes, então por que a gente não vê o filme no último dia de aula? Ah, boa, também pode ser. A gente vai ser depois da aula, a gente não vai ter aula. Ainda não tem aula, né? Óbvio. Nem mais. Vai ser mó legal daí. Vai mais chance de dia de aula, tia. Vai ser o último Tia, mas eu vou ver o filme na minha TV, porque A gente senão não vai se fica ver. pequenininha aqui. Tio, por que não faz, tipo assim? Mas daí a gente vai perder as brincadeiras do último dia. Tá, eu vou pensar, tá? Vou pensar. Faz um dia antes, 2 dias com felicidade. Faz a manhã inteira, das 8 até o meio-dia. Gente, faltam 10 minutos para terminar a aula. Vamos lá? Então, sobre o estômago, tá? A gente vai assinalar verdadeiro ou falso. Algumas coisas vocês não vão lembrar, mas aí vamos ver no que dá, né? O estômago é considerado um órgão, ou seja, é formado por diferentes tecidos. Não. Verdadeiro ou falso? Falso. O estômago não é um órgão, gente. É um órgão. É um órgão. Então, essa informação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeiro. O estômago faz parte do sistema digestório. Não. Sim. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Ô, Brian, tá doidão? Como, Brian? Não Faz. Faz. É verdadeiro, No Brian. estômago ocorre a absorção de água. Falso? Eu falei na explicação qual é o órgão que ocorre a absorção da água. Verdadeiro. É falso. Falso. Não, é o fígado que... É falso essa aí, tia. É o fígado que o quê? Não. Absorve. Ah, vocês vão olhar direito essa apostila, gente. O alimento nem sequer passa pelo fígado. O fígado, ele produz uma substância que ajuda na digestão das gorduras. O alimento não passa por dentro do fígado, nem muito menos a água. Letra D. É falso, né, tia? Sim. Ele ocorre a absorção da água. Tem uma B. Falso. B de A bola. D é o local B. onde entra. B de bola, tia, é falsa. B é falsa. Ele não faz parte do sistema digestório. É que de tudo agora, mas vai. Ô, Léo, é o estômago, não é o fígado. Mas o fígado também faz parte do sistema digestório. Seria a mesma resposta. Todos os órgãos. Letra Calma D. aí, só vai para a próxima, que eu me confundi tudo aqui. É o local onde entra em ação o suco gástrico, que digere parte dos alimentos. Verdadeiro? Verdadeiro. O estômago faz conexão com o esôfago. Falso? Boca, esôfago. Qual é o próximo órgão? Estômago. Verdadeiro. O estômago produz a bile. Não. Quem produz a bile? É o pâncreas. Ô, tia, vesícula E a bile é biliar. armazenada na vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado e ele manda para a vesícula biliar para ser armazenada.
Mas a bile não produz, a vesícula biliar não produz a bile, ela apenas armazena. Ela guarda. Então, é falso. O fígado? Não, é o A fígado. bile É. no fígado. Ah, tá. Última questão. Nossa, vai dar bem tempo certinho. A imagem a seguir apresenta alguns órgãos que participam do processo de digestão dos alimentos. Vamos lá. O que é o que é? Sua primeira porção chama-se duodeno. A primeira parte deste órgão se chama duodeno. Ele é responsável pelo fim da digestão. Nele ocorre a absorção de nutrientes. E ele faz conexão também com o estômago. Se eu não estou enganada, é intestino grosso. É intestino grosso, tia. Eu acho que é o grosso. Intestino grosso. Intestino grosso. Mas Nossa, o estômago passa por delgado e o delgado passa por grosso. Exatamente, Pedro. Exatamente. Mas ali, ó, é responsável pelo fim da digestão. Então, intestino delgado. Como é que eu acertei isso? Intestino grosso é responsável pela formação das fezes. Ah, tá bom. Tá? Ah, mas tá bom, vai lá. Gente, olha só, a gente fez tudo isso aqui para poder perceber aquilo que a gente realmente aprendeu e para relembrar, né? Tentar aprender com essa nova tentativa aqui. Então, assim, quem não acertou, né? Quem se confundiu, beleza, faz parte. Fecha o microfone, por favor. Vamos ver. Finalizar. Acertamos todas. Acertemos, claro, porque a tia já sabia tudo. Ah, mas a tia não ia deixar vocês fazerem errado, né? Aquilo que vocês ficaram em dúvida, eu expliquei. Então, fazem que a gente não certo. sabe, né? Olha só, pessoal, eu vou então daqui a pouquinho mandar lá no grupo as questões para vocês resolverem, tá? E aí amanhã a gente faz a correção de língua portuguesa, que não foi feita hoje, e também podemos fazer a correção dessas atividades que eu vou enviar para vocês, tá? Eu gostaria de pedir para que vocês se preparassem com o material ainda do primeiro bimestre, mas de história, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho de história amanhã. Ok. Tá bom. Tchau. Tá bom? Vamos bater uma fotinha? Vamos. Opa. Não. Tô muito feio. Eu não posso pegar a estrela, então vai sem ela mesmo. Dilnei e Nicolas, vamos abrir aí a câmera? Eu tô muito feio. Imagina eu. Anda, Dilnei! Peraí, deixa eu sair o negócio aqui. Olha pra cá, Dilnei. Pronto. Beijos! Tchau, tia. Já teve? Te amo, tia.